Olá, eu sou o professor Luciano Lute. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre texto narrativo. E para começarmos, vamos ler esse pequeno texto. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam, atemorizados, e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de sua casa. O que é narração? É o texto que relata fatos ou acontecimentos reais ou fictícios, de forma linear ou não linear, com a participação de personagens cuja ação é contada por um narrador. E quais são os elementos da narrativa? Então nós temos o narrador ou foco narrativo, né, em terceira pessoa, que é o narrador observador ou onisciente. Onisciente é aquele que tudo sabe. Em primeira pessoa, que é o narrador personagem que participa da história. Os personagens definem-se física ou psicologicamente, né, pela descrição, pelo caráter descritivo do texto. E o espaço é o lugar onde se desenrolam as ações, ou seja, é o cenário. O tempo ele pode ser cronológico, que é o tempo real, ou psicológico, que é o tempo mental. Já o enredo é uma sucessão de fatos, ou seja, apresentação, conflito, clímax, desfecho. Tipos de discurso. O discurso ou fala pode ser apresentado basicamente de três modos. O discurso direto, que é o narrador apresentando a própria personagem falando diretamente, né? Por exemplo, Peri disse empalidecendo, não desças, volta. Trecho aí do texto de José de Alencar, o Guarani. E o discurso indireto. O narrador conta aos leitores o que a personagem disse, reproduzindo então as suas palavras. Não olhava para ele o padre, mas para fora com os olhos dolorosos e o gesto impaciente. Quando ele acabou, fitou-o com resolução. Disse-lhe que se tratava de casar Helena, não com um marido especial, mas com o que ela própria escolhera de sua vontade livre, casamento que cumpria fazer sem demora. Helena, de Machado de Assis. E vamos então para o discurso indireto livre. É a representação da fala interior da personagem diretamente incluída na linguagem do narrador. Já no discurso indireto livre, em vez de apresentar a personagem em sua voz própria, né, que é o discurso direto, ou de informar objetivamente o leitor sobre o que ele teria dito, né, que seria o discurso indireto, aproxima o narrador e personagem, dando-nos a impressão de que passam a falar em uníssono, ou seja, numa só voz. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram, uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando a sua família. Né? Clarice Lispector, de Laços de Família. Então percebam essa colocação. No discurso direto para o discurso indireto, nós temos a seguinte transição. No discurso direto, nós dizemos, no presente do indicativo, todos os presentes disseram, não votamos nele.
No indireto seria o imperfeito do indicativo, né? Todos os presentes disseram que não votavam nele. No direto, no perfeito do indicativo, diz então: o moço perguntou, ela não assinou o requerimento? No indireto, fica então no mais que perfeito do indicativo. O moço perguntou se ela não assinara ou tinha assinado o requerimento. Então percebam que há essa diferença, né, das colocações entre o discurso direto e o discurso indireto. E aí nós precisamos estar atentos a utilizarmos esses recursos quando necessário. Vamos ver então a transição do direto para o indireto. Então, o futuro do presente. O mecânico garantiu, eu consertarei a moto. Aí passa então para o indireto, né? O mecânico garantiu que consertaria a moto, né? Usando o futuro do pretérito. No direto, presente do subjuntivo. Duvido que a Assembleia aprove a proposta do governo, disse-lhe o sindicalista. Passando para o indireto, usando o imperfeito do subjuntivo, fica: o sindicalista disse-lhe que a Assembleia aprovasse a proposta do governo. No discurso direto, usando o imperativo, fica: passe-me o sal, pediu-me ela. Para o indireto, fica no imperfeito do subjuntivo: ela pediu-me que lhe passasse o sal. Ainda do discurso direto para o indireto. Hoje, ontem, amanhã. Hoje não posso atendê-lo, disse o dentista. Né? Naquele dia, no dia anterior, no dia seguinte. O dentista disse que naquele dia não podia atendê-lo. Aqui, cá e aí. Não entre mais aqui, afirmou Ivo. Ali ou lá, né? Ivo afirmou que não entrava mais ali. Então percebam essa transição do direto para o indireto. Por fim, nós percebemos então que as características do texto narrativo se resumem em um contato. Ele é contado por um narrador, né, que pode ser um narrador personagem ou narrador observador, ou seja, ele pode participar ou apenas observar. Os fatos são contados, ou seja, são vividos por personagens em um determinado espaço de tempo. E normalmente costuma se caracterizar os personagens de uma história, uma paisagem, etc. E voltamos então para a narração inicial. Era uma noite chuvosa do mês de agosto. Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Passaram atemorizados e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de sua casa. Percebam que nós temos então um narrador observador que não participa da história. Temos os personagens Paulo, o irmão, e o bêbado. Nós temos a situação de ser à noite e o espaço retratado é a rua. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, gratidão.